aqui agora há pouco.
Vê se tem foco. Então, eu aconselho discutir o projeto, porque Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui a nossa audiência pública. Hoje, dia 19 de outubro, às 18h29, 18 horas e 29 minutos. Eu vou fazer uma leitura do projeto, do inteiro teor, para que possamos iniciar a discussão e debate sobre ele. Tá? Projeto de lei complementar do Legislativo número 2/2017, altera dispositivo na Lei Municipal número 069, de 9 de dezembro de 1993, Código de Postura, Município de Registro. A Câmara Municipal de Registro aprova. Artigo 1º. O artigo 95 da Lei Municipal número 069/2012, Código de Postura do Município de Registro, passa a vigorar com o seguinte texto. Artigo 95. Fica autorizado o funcionamento das farmácias, drogarias e drogarias de forma ininterrupta durante as 24 horas, em dias úteis, sábados, domingos e feriados, desde que sejam obedecidas as licenças sanitárias e dispositivos legais da Lei Federal 5.991/73. Em especial o artigo 15. Primeiro, as farmácias e drogarias poderão atender ao público a qualquer hora do dia ou da noite. Segundo, quando fechadas, nos domingos e feriados, as farmácias e drogarias deverão afixar à porta uma placa com a indicação dos estabelecimentos análogos que estiverem de plantão, consoante escala fixada pela Prefeitura. Terceiro, para dar cobertura ao atendimentos hospitalares, obrigatoriamente uma farmácia instalada no município ficará de plantão às 24 horas. Diariamente para fornecimento dos medicamentos mediante prescrição médica. Parágrafo único. As farmácias e drogarias participarão de escala geral em plantão aos domingos e feriados fixada pela Prefeitura, havendo rotatividade igualitária entre os estabelecimentos, sendo no mínimo 2 estabelecimentos por plantão. O funcionamento dos estabelecimentos que estiverem escalados nos plantões serão obrigatoriamente das 8 às 23 horas, sendo facultativo das 23 às 8 da manhã. Artigo 2º. A presente lei complementar será regulamentada no que couber pelo Poder Executivo através de decreto. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Projeto esse do nosso nobre vereador Fábio Cardoso Júnior e Cristiano José Martins de Oliveira. Bom, boa tarde a todos. Esta comissão, que é a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, composta pelo vereador Wander, que é o presidente da comissão, eu como relatora e o vereador Célio como secretário. Resolvemos chamar esta audiência porque entendemos que o projeto é uma mudança que pode realmente, né, mudar, mexer aí com
com a vida das pessoas aí do comércio, né? Não sentimos que havia consenso em relação ao entendimento desse projeto, desta lei, se aprovada, e facilidade para executá-la. Então, achamos por bem chamar os proprietários de farmácia para ouvi-los, né? E daí adequarmos esta lei, este projeto de lei. Vamos ver se nós conseguimos avançar no sentido de que seja bom para a população, mas que também consiga não atrapalhar ou trazer um transtorno ao comércio, né? Então, essa a nossa intenção. Eu gostaria de ver se o vereador Célio quer fazer alguma consideração. Tá. Não, só para fazer o preâmbulo. Existe uma emenda modificativa que já está sendo estudado, porque este projeto de lei já vem sendo discutido aqui entre os vereadores, e o próprio vereador Fábio apresentou uma emenda, uma sugestão de emenda. Eu gostaria que o vereador explicasse, e daí, então, nós abriremos a discussão. Boa tarde. Então, primeiro, eu quero novamente afirmar que o projeto ele é motivado por demanda popular. Tá? Não existe, por parte deste vereador que fala, envolvimento algum com quaisquer dono de estabelecimento, até porque estamos aqui representando a população e não somente o interesse do dono do estabelecimento, seja ele qual for. As emendas colocadas aqui como sugestão, elas vieram após uma conversa também, conversa com o vereador Célio, que apresentou, segundo conversa com outros donos de farmácia, que a principal preocupação, até então, seria a escala de plantão do domingo. E aí a gente retirou, até porque, a gente observando aqui, a própria lei atual, ela tem inconsistências, que ela coloca que eu até gostaria, se tiver aí disponível, que o vereador Wander lesse a lei vigente, que é uma lei que foi sancionada, então, no mandato na época, a prefeita Sandra Kennedy, que tem a questão da limitação do horário para as 23 horas, porém, mantém o condicionamento de ter a obrigatoriedade da farmácia. Depois dessa conversa com o vereador e também, inclusive, hoje, uma conversa com o representante do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, a gente retirou o item que falava da obrigatoriedade e limitou o funcionamento durante domingos e feriados, para colaborar aí, para vir em consonância com a questão da escala de plantão. Até porque a propositura, ela não vem obrigando também. A gente vai abrir o diálogo aqui, respeitar sempre todos os posicionamentos, para chegar num entendimento, mas sempre lembrando que o projeto de lei, ele não obriga ninguém a abrir ou permanecer aberto. Ele simplesmente não limita. Ele autoriza o funcionamento. Mas nós vamos ouvir, já ouvimos aqui, antes do início formal, e vamos aqui ouvir para chegar nesse consenso. Infelizmente, eu estou tentando até entrar em contato o vereador que assina conjuntamente, o vereador Cristiano não está presente, não sei se comunicou alguma coisa, mas não está presente, mas da nossa parte a gente vai tentar chegar a um entendimento, ouvindo e sempre respeitando os espaços de diálogo. Eu gostaria que o vereador, se pudesse ler a lei em vigor hoje. Tá, né? Artigo 95.
diz o seguinte: as farmácias e drogarias funcionarão nos dias úteis até as 24 horas e nos domingos e feriados obedecerão, exceto o feriado de 30 de novembro, escala de plantão fixada pela Prefeitura. Redação dada pela LC 60/2012. Primeiro, em caso de urgência, as farmácias e drogarias poderão atender ao público a qualquer hora do dia ou da noite. Segundo, quando fechadas nos domingos e feriados, as farmácias e drogarias deverão afixar à porta uma placa com indicação dos estabelecimentos análogos que estiverem de plantão, consoante escala fixadas pela Prefeitura. Terceiro, para dar cobertura aos atendimentos hospitalares, obrigatoriamente, uma farmácia instalada no município ficará de plantão às 24 horas diariamente para fornecimento de medicamentos mediante prescrição médica. Quarto, nas segundas-feiras de carnaval, as farmácias e drogarias obedecerão escala de plantão fixada pela Prefeitura, acrescido pela LC 60/2012. Segue. Então, não sei se vocês conseguem entender por esse texto que você acabou de ler, Wander. Já existe a inconsistência que se por um acaso existisse algum meio de favorecer uma farmácia, nem precisaria do projeto de lei. A farmácia já está respaldada pela lei atual. Ela podia se basear no artigo 3º, no item 3º do artigo 95, alegando que ela seria a farmácia que está dando a cobertura, que está imposta aqui obrigatória. Eu não sei se é esse o entendimento que vocês têm, mas a farmácia, se fosse para beneficiar uma farmácia, ela poderia, juridicamente, usar a lei atual, que já está em vigência. Que ela poderia alegar que ela é a farmácia que está dando cobertura para os atendimentos hospitalares, porque a lei já trata aqui que, obrigatoriamente, uma farmácia ficará de plantão 24 horas para o fornecimento de medicamentos mediante prescrição médica. Não precisaria do projeto de lei. Mais uma vez, reafirmo que não existe nenhuma motivação escusa a não ser procura, demanda de população. Que é o que me deixa muito chateado, é transparecer em algum momento que tenha algum conhecimento de alguma dona de farmácia. A gente está aqui, com o maior respeito, trazendo, e se a gente entrar no entendimento que não é melhor para a maioria, a gente vai ter que alterar, de um jeito ou de outro, a gente já vai ter que alterar a lei vigente. Porque a lei vigente já dá margem para, se for uma farmácia só, ela já usar, juridicamente. Então aqui a gente pode pensar, usar o espaço para pensar junto nessa lei e trazer o que for melhor para todos. Então, até agora, ninguém quis abrir 24 horas? Ah, tá. Meu nome é Eumina Chimizo, da Botica Central. Então, ninguém quis abrir a farmácia 24 horas. Aliás, 3 farmácias já tentaram. Só que é inviável economicamente. Não tem como você ficar aberto 24 horas, 365 dias do ano, porque não tem demanda para isso. Tem noite que não entra ninguém. Aí o que aconteceu? Em alguns meses, essas farmácias fecharam e passaram a funcionar no horário que a gente trabalha, que é de 8 a 22, 23 horas. Então, não tem como a gente fazer, além do que nós estamos fazendo, porque o município não comporta uma farmácia 24 horas. Se comportasse, é lógico que teria farmácia interessada em fazer isso. Nós não temos população para isso. E, além disso, nós temos hospitais, nós temos UPA, que pode atender as pessoas necessitadas. Em emergência, eles vão e eles atendem. E tudo bem. Então, vai ficar uma farmácia a troco de o quê? A população está sendo muito bem assistida. Eu acho que a gente não está se negando a atender a população. Só que não tem necessidade. E outro problema aqui, obrigatoriamente ficar aberto até 23 horas. Isso eu não concordo também. Porque tem farmácia que fica até 24 horas, até meia-noite.
Eu, no meu caso, eu não ficaria, porque eu não tenho segurança para isso, eu não estou na avenida, a minha rua é escura e não tem outros comércios abertos. Para mim ficar até... Lembrando que o obrigatório no nosso projeto não está em momento nenhum. Aqui está obrigatoriamente até as 23 horas. Ou eu não estou enxergando direito. A outra questão também que eu penso é isso, é a parte da segurança, né? O município tem por visto obrigação oferecer segurança para a gente. Mas eu não tenho segurança. Eu já fui assaltada 4 vezes. Tem até boletim de ocorrência, se vocês quiserem ver. Não tem lugar. Esse texto do parágrafo único é o mesmo texto da lei de Jardim. Estão escalados nos plantões. Obrigatoriamente, deverá ficar aberta às 8 às 23. Eu acho que a gente poderia tirar essa palavra obrigatório. Não sei se os colegas aqui concordam com isso, mas eu... Este ali é o projeto que vocês apresentaram. Ah, não, então é obrigatoriamente. Então, ele só não tirou essa. Outra obrigatoriamente aqui, a gente tirou na emenda. É uma das questões também que eu acho interessante que ela levantou é isso. Se fosse para ficar 24 horas, nós sabemos que não temos segurança para isso, não temos policiamento para isso, né? Depois já vai ter pouco custo, né? pouco rendimento. E aí quem que vai dar essa segurança para essas pessoas, né? É uma coisa que também que tem que ser pensado também, né? Na verdade, tanto para quem está indo lá comprar, como também para as pessoas que estão trabalhando, né? Acho que é interessante. Meu nome é Richard, da Drogaísa. Eu concordo com a senhora que falou um pouco antes. Não somente isso, a questão da segurança e não ter a demanda. Nós somos um município de 56 mil habitantes aproximadamente. Temos aí cerca de 23 farmácias. Eu faço todos os domingos a colagem dos cartazes e eu rodo as 23 farmácias colando. E sempre tem 3 farmácias abertas. E a nossa localização, assim como a senhora, é péssima. Péssima. Né? Nós abrimos o plantão, no nosso caso em específico, nós temos uma liminar, não é mais liminar, mas iniciou-se com uma liminar de abrir todos os domingos, ainda quando não era permitido. Né? Então, porque, além da necessidade de trabalhar para se pagar os custos, né? A necessidade de você também atender com a visão que está sendo proposta no projeto. Não é justo somente uma farmácia grande, e aqui não está aqui para se defender, mas, por exemplo, só abrir a Sabrina, só abrir a Michel, né, que tem um poder aquisitivo maior do que as demais, e onde fica a livre concorrência? Esse foi o intuito da nossa defesa quando nós conseguimos eliminar. Né? Hoje virou. Hoje nós temos, 3, 4 farmácias quando no plantão. Mesmo com a questão da elaboração do plantão, que eu acho que foi até bem feito, mas ainda precisaria ser melhorado, é o quê? Abrir 2 farmácias grandes, uma grande e uma pequena. Se abrir uma botica como a Poupa Farma, a botica vai vender 1/3 do que ela venderia se abrisse com a Drogaísa, se abrisse com a Silveira. Então a concorrência existe. A concorrência beneficiando o munícipe existe. E muito bem, porque você pegar um cartaz da Sabrina e ver lá 70%, 80% de desconto no medicamento, perfumaria, isso está mais do que provado. Eu posso dar exemplo, porque eu morava fora, eu pagava numa Nimesulida fora R$17, aqui hoje quanto é? R$5. Então nós temos hoje já a livre concorrência e muito bem estabelecido em cima disso. Né? E a mais importante de tudo é a questão da segurança. Nós fomos assaltados 3 vezes. Nós pagamos durante 6 meses segurança particular para não ser assaltado. Nós chegamos a ter 2 farmacêuticos na farmácia para poder atender a legislação, coisas que devem ser fiscalizadas hoje. Tem farmácia que fica até as 23, 24 horas e não tem farmacêutico de plantão. Não tem. Isso é uma fiscalização que deve ser bem assídua por parte da vereança também, porque não é justo. Quer dizer,
A gente não coloca com medo da vigilância sanitária, com medo da inspeção, tomar uma multa, a farmacêutica ser notificado, e aquele que tem um poder aquisitivo maior, ele absorve, aquele fica com farmacêutica menos. Vamos pensar na geração de emprego abrindo 24 horas. Beleza. Vamos falar os nomes. Abre uma Poupa Farma, abre uma Nicei, abre uma Sabrina, que é grande, para a nossa região, inclusive. Né? E como é que fica a Botica? Tem... desculpa, só tem quantos anos de comércio? 20 anos de comércio. Nós temos cerca de 10. Silveira tem mais de 30, acredito eu. Vamos fechar? Porque é o que vai acontecer. Porque vamos precisar colocar mais um farmacêutico, mais 1 ou 2 funcionários, as vendas não vão cobrir os custos, e aí vai começar... Gera emprego para as maiores e demite os funcionários das menores e fecha o comércio dos menores. Aí você não está fechando, você não está gerando um emprego, você está gerando um desemprego de mais um pai de família, uma mãe de família, um comércio que hoje nós temos 2 funcionários, cada um tem 4, cada funcionário meu tem 4 no familiar que sustenta, vai fechar. Então, eu acho que é válida a iniciativa, é justa, mas eu acho que registro começaria a comportar isso a partir de 100 mil habitantes, que é o que acontece com Piruíbe, Praia Grande, com municípios maiores, entendeu? O que acho que seria bom para a gente repensar isso aqui é rever a questão do plantão, tornar pequeno com pequeno, porque o pequeno com pequeno vão brigar. Grande com grande vão se pegar. O cara vai dar medicamento de graça, você pode ter certeza. O vendedor vem para o município, oferece o medicamento para os caras, e, olha, você compra um, você ganha 3, 4, me compra esse lote. Às vezes lote próximo de vencer. Quem fiscaliza? Entendeu? Eu acho que um projeto desse, acho que teria que ser uma opinião minha, em respeito, reavaliado, talvez mais 1, 2 consultas, né, sentar realmente e ver o que beneficiaria, estabelecer, né, conjunto com os demais, olha, vamos abrir até as 24. Meu caso, que eu tenho liminar, né, eu abro todo sábado e todo domingo. Né? Tem gente que fica bravo com a gente, mas por que eu fui atrás disso? Porque na época que nós entramos, era Marcelo da Sabrina, que tinha. E não respeitava a escala de plantão. Eu cansei de ver vereadores de outra gestão brigar durante a semana com ele por conta que ele abria. Quer dizer, aí quebra as pernas da Botica, da Silveira. Silveira tinha 2 farmácias, tem uma. A Michele está lá, do lado agora de 2 grandes, está lá, miando. Né? E será que isso é bom realmente? A gente abrir essa exceção para abrir uma farmácia 24 horas? Será que registro realmente necessita? Talvez tenha demanda de alguns, né, moradores solicitando, é válido, às vezes por aquela necessidade de ter, chega não tem, mas para isso nós temos uma UPA muito bem equipada. Né, um atendimento excelente. Eu, quando preciso, vou à UPA. Ela precisou, foi à UPA outro dia de madrugada. Né? Então, acho que seria um caso de a gente repensar novamente, dar uma avaliada e botar isso numa pauta um pouco mais pensada em conjunto. Desculpem novamente, eu recebi esse documento há 10 dias atrás, então eu não tive tempo de avaliar. Acabou de falar aqui que você usa a liminar para abrir sábados e domingos, né? A liminar domingos. O que a gente já, querendo ou não, a gente já fere mais uma vez a lei vigente. Continuamos, e eu acho que agora mais um subsídio para a gente realmente discutir em cima da lei. A lei vai se fazer necessária para regulamentar, mesmo que não seja a abertura 24 horas. Mas ela vai ter que ser, o caput da lei vai ter que ser revisto, porque vai ter que ter alteração nos dispositivos. De um jeito ou de outro vai ter que ter. Porque o que a lei já diz hoje, fere o que acontece. Ou ela é ferida, no caso. Eu não vejo ela como
Alô? Eu não vejo ela como está sendo ferida, né? Porque nós estamos falando assim, se, como diz aqui a justificativa, é uma lei obsoleta, eu não consigo enxergar, porque você não fica em registro no final de semana sem farmácia aberta. Eu acho que a discussão está sendo em função dela ter a necessidade de funcionar 24 horas ou não. Vamos pensar de uma outra forma, se você me permite colocar um raciocínio. A Drogaísa abre num sábado para o domingo, num feriadão igual esse que passou agora, que o pessoal foi tudo para a praia e tal, cidade deserta. Quem nos garante a segurança? O município vai dispor de um policial militar para ficar rondando ali a todo tempo? Porque eu fui assaltado 3 vezes. A mão armada. Acho que é mais do que uma questão de pensar se está ferindo a lei ou não, né? Eu acho que nós temos que analisar a questão, opa, eu vou beneficiar todos. Se abrir sábado e domingo, vamos colocar de uma outra forma. A lei, vamos fazer valer a lei. Tem que abrir fica facultativo quem quiser abrir, beleza. Se é obrigatório o cara ficar 24 horas, quem garante? Quem vai garantir isso? Né? A Poupa Farma tem condições financeiras de botar um segurança. Mesmo que você tire na emenda a questão de não ser obrigatória, né? Sai essa obrigatoriedade. Eu não consigo enxergar essa necessidade. Eu acho que vai acontecer uma demanda, nós estamos numa crise tremenda. Eu posso te falar em números. A venda da minha farmácia, ela caiu cerca de 60%. E não é brincadeira. Nós estamos com um monte de protesto. Mas por que caiu a venda? Será que porque nós estamos trabalhando mal? Será que a Drogaísa não tem preço? Porque até onde eu sei, a Drogaísa é das que tem a farmácia popular, tem uma venda boa, tem um atendimento bom, temos clientes fiéis que vão lá na Drogaísa, que esperam, às vezes, num domingo, que a gente termina abrindo mais tarde, esperam sentados na porta, para que a gente abra tal, né? Para ser atendido, porque querem ser atendidos. Não tem só a Drogaísa, tem a Sabrina, tem farmácia popular. Eu acho que a questão é saber o seguinte, até que ponto isso vai beneficiar a população, sem que a mesma população que mora, porque antes de eu ser comerciante, eu sou munícipe. Até onde isso vai beneficiar? Né? Porque se eu chegar, se entrar nessa concorrência desleal, aí eu vou colocar dessa forma, de ter farmácias grandes, que eu acho que já não deveria ser tão pensado assim, o registro está crescendo, e eu sou um dos que torço para que ela cresça. Né? Você ter uma do lado da outra, registro tem um plano diretor, tem uma lei, tem um projeto de zoneamento impecável, muito bem distribuído. Acho que antes de abrir uma farmácia no centro, tinha que pensar, opa, onde está necessitando de uma outra farmácia? Necessita, sei lá, vamos falar aqui, sei lá, na Vila São Francisco? Não tem. Né? No Agrochá? Eu quero abrir uma farmácia nova. Agora você só pode abrir no Agrochá. Porque antigamente, aí eu vou falar, eu tenho 43 anos, vou falar da minha época, dos meus 20 anos, se eu não me engano, tanto o registro Cajati, era assim. Você não poderia abrir uma farmácia menos de 150, 200 metros da outra. 500 metros, né? 500 metros uma da outra. Que isso era um retrocesso, hoje ela se classificaria perfeitamente. Você deixaria os bairros mais bem atendidos, né? Você deixaria a concorrência se tornaria mais leal entre os próprios comerciantes, que hoje os donos de farmácias eles se canibalizam. Isso, só quem é beneficiado é o munícipe. Então, isso já é um ponto positivo. Imagine você conseguir distribuir isso com um projeto de lei, oferecendo a quem quiser abrir nova farmácia, abrir num bairro em separado. Perfeito. Ao invés de termos uma Poupa Farma no centro, uma Nissei no centro, e uma Sabrina no centro, por que não ter uma no Agrochá, no Capinzal, no Arapongal? Por que não vão para lá? Porque não tem demanda. Né? Você não tem, se você fizer um estudo de viabilidade, você não monta. Hoje, você não monta uma farmácia se você não tiver um capital, se você fizer um estudo de viabilidade. Então, eu acho que entendo, se existe a lei, como você está colocando, e ela não era cumprida, algum motivo tem.
Boa noite a todos. Saindo som? Tá. Super importante a iniciativa da comissão de ter chamado esse diálogo, essa audiência pública. Eu tentei visitar os senhores há alguns dias, não consegui visitar todos, né? Então é nesse momento aqui, coletivamente, que a gente pode refletir. Cumprimentar e dizer da importância do secretário estar aqui. O secretário Roberto é quem coordena essa área também de fiscalização. Acho que está surgindo situações interessantes e boas aqui, que não precisam ser regulamentadas a nível de lei, podem ser e devem ser num decreto, desde que a lei preveja, por exemplo, essa questão que o senhor coloca, como não sou comerciante, dizia ainda para... Esqueci seu nome. Para Elisa, desculpa, Elisa, que faz tempo que eu não entro numa farmácia como cliente, né? Então, por isso a riqueza das audiências públicas, do diálogo, porque a vivência de cada um, o lugar concreto que cada um vive, traz sentido para as leis. Então, essa questão que vocês levantam, de pensar a escala de plantão com esta lógica comercial, eu acho que isso pode ser visto a nível de decreto, desde que a lei abra essa possibilidade, até para não ficar tão amarrada numa lei, um decreto municipal que estabeleça uma avaliação a cada 1 ano, a cada 2 anos, enfim. Várias questões estão surgindo, como disse o vereador Fábio, autor da propositura, e certamente quando propôs com o melhor propósito, na ótica do usuário, essa leitura da importância. E aí, toma liberdade, vereador, de sugerir exatamente isso, como o senhor mesmo já sinalizou. Esse debate pode trazer a necessidade de adequação de alguns pontos da lei, porque, fundamentalmente, o que está sendo aqui colocado, seja no diálogo com os farmácias que fui hoje não estão aqui, seja por vocês, é a impossibilidade de funcionar, ou a dificuldade, melhor dizendo, para funcionar 24 horas para todos. Ou seja, nós estamos colocando aqui essas leis de mercado mesmo, que devem ser consideradas. A concentração de renda não é bom para nenhuma economia. Quando você tem oligopólio, quando você tem monopólio, quando você tem concentração, ela não é boa. Não é boa para o trabalhador, não é boa para o comerciante, não é boa para o desenvolvimento da cidade, né? Basta qualquer um de nós tem as cidades de grande porte que a gente lembra. Você vai em Goiânia, não vou lembrar os nomes agora, parte da minha família mora lá, só tem um tipo de farmácia, o nome de farmácia. Em Brasília é só outro, não sei. Você vai criando redes que sufocam as outras, essa farmácia passa a ser sinônimo daquele nome de farmácia, ou seja, todas as farmácias têm o mesmo nome. Me fugiu agora e não interessa também o nome das redes. Quero só dizer que esse cuidado agora, desse diálogo da gente regulamentar mais, primeiro, ver o que precisa ser adequado. Segundo, obviamente, os autores do projeto que são autores e, portanto, vão conduzir ou não, mas com o devido, e eu faço a sugestão aqui, já reforçando o que já foi dito. Dá mais tempo para discutir, ouvir mais as pessoas. Quando eu estive na CIAR para conversar do outro projeto que trata do funcionamento do comércio como um todo, aos sábados, domingos, feriados, enfim, eu vi que a CIAR, que é o órgão de representação de vocês, não sabia desse projeto ainda. Aí, que bom, os vereadores foram atrás, conversaram, e o diálogo está estabelecido. Em suma, eu, particularmente, entendo muito ruim o funcionamento 24 horas. No entanto, não é o que a vereadora acha, é aquilo que a categoria e as pessoas envolvidas acham. E elas são compostas por patrões, pelos donos da farmácia, pelos profissionais da farmácia, farmacêuticos, e também pelos trabalhadores. Soube do zelo que o vereador teve também de conversar com os sindicatos comerciais, com a Rosimeire, trouxe já, que me parece que parte das contribuições já foi no diálogo com o sindicato, agradecer a presença do Douglas Campeão com a gente aqui. É fundamental esse diálogo com a categoria também, porque a gente sabe, não vira hora extra, por mais que vocês achem justo e queiram pagar, vira banco de horas. Como é que o trabalhador vai ficar com banco de horas para cobrir isso? Não é porque vocês não queiram, me desculpa falar por vocês, mas a gente conhece a realidade. Se você for pagar hora extra para o trabalhador para funcionar 24 horas, a farmácia se inviabiliza muito mais ainda. E banco de horas não interessa ao funcionário, não interessa, inclusive, ao convívio das famílias. E termino só tranquilizando aquilo que todos já falaram. A assistência, termino com essa fala, a assistência ao usuário ela é importante. Foi isso que motivou a propositura aqui colocada pelo vereador Fábio Tatu. No entanto, a gente tem farta legislação que garante isto na UPA, nas unidades básicas, nos hospitais. Às vezes a gente precisa cobrar mais do executivo
para que tenha. São Paulo tem um dado a mais do que a legislação geral do Brasil do SUS. São Paulo tem o Código Estadual de Saúde, depois quem quiser olhar, no artigo 23, o inciso 7º, que ele fala especificamente da obrigatoriedade inciso 8º, as unidades básicas de saúde e os pronto-socorros públicos deverão manter em funcionamento em caráter permanente serviço de farmácia para o fornecimento gratuito de medicamentos aos pacientes neles atendidos. Em outras palavras, não depende de funcionar bem ou não, de um prefeito A ou prefeito B, de uma situação A ou C. A gente já tem o resguardo da lei que obriga o fornecimento de medicamentos pelos serviços de saúde. Então, acho que a gente precisa fazer funcionar melhor mesmo. Termino aqui só dizendo que o bom debate certamente pode enriquecer e trazer até essa questão que foi alertado aqui. Talvez a lei precisa ser adequada. Falei que termino, vou falar a última coisa. Há 5 anos atrás, ou 6 talvez, o vereador Célio pode lembrar, os proprietários de farmácia nos procurou e a gente teve uma adequação da lei que eu, sinceramente, não lembro qual foi. O que eu quero dizer olhando do passado? Que esse diálogo de vocês na lei atual pode apontar necessidade de adequação mesmo, que não o funcionamento 24 horas, que me parece que é aí o clamor da maioria aqui presente e daqueles que também eu estive ouvindo por esses dias. Muito obrigada. Eu gostaria também de deixar a pronúncia aqui. Meu nome é Jefferson, represento a drogaria Poupa Farma, né? Como teve o depoimento da senhora aqui da Botica, o nosso companheiro aqui da Drogaísa, eu já adianto desde já que mesmo que fosse imposto a abrir uma farmácia 24 horas, não seria viável. Hoje eu represento a Poupa Farma, é uma grande rede, onde tem mais de 100 lojas atuando no estado de São Paulo, entendeu? E eu acredito que nenhum empresário em sã consciência vai tirar dinheiro de uma outra filial e colocar em uma filial que não está produzindo, não está tendo lucro, entendeu? Então, eu acho assim, foi muito bom essa parte que foi colocada, da regionalização, inclusive até o nosso amigo aqui, perdão, como é o nome do senhor? Roberto. Ele já tinha dado essa sugestão na primeira reunião que nós participamos, inclusive ele até falou do AgroChá, que está para ser entregue 400 novas moradias, entendeu? Eu acho que dessa forma é que a gente vai conseguir chegar no bem da população, entendeu? Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir chegar no bem da população. E é isso, é só para dar a minha palavra quanto a uma empresa de grande porte, já que foi falado em empresa de pequeno porte, a empresa de grande porte também se adequa totalmente, porque eu tenho minhas despesas e se minha despesa for maior que o meu lucro, a minha loja vai fechar, entendeu? Então sou eu e mais 15 funcionários diretamente que vai estar desempregado. E aí, todos nós somos munícipes também. Eu acho que isso aqui não vai estar ajudando a ninguém. É só isso mesmo. Obrigado a todos. Mais uma contribuição aqui. Eu tinha quase certeza, mas eu fui verificar de novo. A redação da lei atual, porque em momento nenhum mesmo, eu tive cuidado de tirar o obrigatório ali do 3, porque aqui, olhando a redação atual da lei, que é a lei vigente que fala da obrigatoriedade, do parágrafo único, as farmácias, isso é a lei vigente, as farmácias e drogarias participarão de escala geral, devendo permanecer aberta no máximo em um feriado e 2 domingos por mês, não ultrapassando o número de 2 estabelecimentos por plantão. O funcionamento será das 8 às 23 horas, né? Ele será das 8 às 23 horas, já está dizendo. Sendo facultativo das 23 às 8. Então ele já está dando o horário aqui. A obrigatoriedade, ou o horário dizendo aqui, já está aqui. Não, eu entendo. É que manteve, né? A emenda, o texto se manteve, as modificações, é que quando eu fiz as modificações, eu fiz tipo em negrito, em coloração diferente. Aí quando a secretaria vai redigir, ela redige a alteração, mas do jeito que vai ficar com um todo. Não somente com a alteração, ela redige com um todo. Então, sim. E aí a emenda já vem como um todo. Então, no caso também, é mais um cuidado que provavelmente esse horário talvez tenha que tirar também.
dependendo do que a gente for discutir, vai ter que ter já uma modificação, ou não sei se do jeito que está ficar, mas eu acredito que quando você abre um precedente aqui no jeito que a lei já está, eu acho que ela já abre margem para algumas coisas, né? Talvez a gente possa alterar, mas de um jeito ou de outro a gente vai ter que mudar esses textos que estão aqui na lei vigente. Tem mais alguém que queira contribuir com a audiência? Primeiramente, gostaria de dar boa noite às senhoras vereadoras, senhores vereadores, agradecer ao convite do presidente da Câmara, Marcelo Cameron, para a gente estar participando, né? E durante a semana tive a oportunidade de conversar sobre esse assunto com o prefeito, e a orientação nossa e o desejo do prefeito é que aquilo que for decidido pela maioria é o que tiver bom para todo mundo, é aquilo que vai ser, né? Então, se a lei hoje que está aí estabelecida não estiver atendendo e tiver que fazer alterações, e os senhores vereadores propor a alteração, e os senhores que são os maiores envolvidos, né, prejudicados ou não, né, ele vai estar de acordo. Então, o que for decidido aqui, ele está disposto a acatar sem problema nenhum, desde que seja bem discutido, né? Já é uma posição que a gente já tinha colocado aos senhores, né? É uma pena, agora um sentimento meu, né? É uma pena que a gente sempre discuta com as mesmas pessoas, né? O meu amigo aqui, com a senhora, com ele, né? Então, né? Sempre as mesmas, aqueles que tiveram no gabinete já com a gente já umas 2 vezes, são sempre as mesmas pessoas, né? É difícil a gente trazer, né? São, acho que 50, são quantas? 23, né? O que acontece é o seguinte, lá atrás, nós prosseguimos com o sorteio, né, das farmácias, como vinha acontecendo já de vários anos, né? Teve algumas pessoas que se sentiram prejudicadas, né? Foram lá conversar com a gente dentro da medida do possível tentou resolver, né? E adequar da maneira como as pessoas pediram, né? E a gente tem trazendo da maneira como a gente pode adequar para que não tenha problema com ninguém, né? Porque quem mais sabe sobre esse assunto são vocês. Somos comerciantes, né? Vocês que sentem na pele a queda das vendas de 60%, né? Os problemas trabalhistas, né? Então, assim, o que for decidido, o que for discutido e a maioria acatar, é aquilo que o executivo vai estar contente também. Tá? Esse é o recado que eu trago do prefeito Gilson Fantin, e espera que as alterações ou não, tá certo? Esteja contente dos senhores. Tá bom? Vereador Gerson, quer contribuir? Bom, boa noite a todos. Parabenizo a comissão, a doutora Inês, a tributação pela iniciativa. Eu acho que é salutar isso, a questão principalmente de projetos, né, a forma de tramitar, porque ela tem que ser dessa forma mesmo, né? A pessoa, quando ele está elaborando o projeto, passa por várias comissões e também atender aos envolvidos, né? Porque é necessário saber realmente a realidade dos dois lados. Como ele falou, a realidade dos munícipes, né, que necessitam, e dos comerciantes, que são vocês, né? Como o Roberto colocou, eu acho muito interessante também que seja feita mais 1 ou 2 audiências que possam chamar mais, né? Mais como são quantos que você falou?
23. Então, é interessante, mas também temos que valorizar vocês que vieram aqui, que, como o Roberto falou, sempre estão empenhados. Porque nós que rodamos vários bairros, nós sabemos também que é dessa forma. Quando você marca uma reunião num bairro, né, você chama toda a comunidade. E, na realidade, vem 10, 12, porque são aquelas pessoas que realmente estão preocupadas. Né? Não que os outros talvez não estejam, mas a gente tem que valorizar vocês que estão vindo aqui. Né? Que, o que eu quero colocar aqui, que é uma forma de pensamento meu, é o que eu estou escutando agora aqui, de vocês, e chegando a essa conclusão. Primeiro, eu já tinha essa noção da questão da segurança, realmente, né, que seria uma coisa totalmente negativa, que nós não temos, não adianta a gente querer se iludir, falar que nós temos hoje essa segurança que registra, nós não temos essa segurança de registro, né, e vai piorar muito mais se ficasse 24 horas, então teria que também pensar dessa forma. Mas eu vejo assim, hoje, né, nessa visão, que não está sendo, né, benéfico para vocês, que não vai ser, como ele falou, nem para pequena e nem para grande, né, como a vereadora colocou aqui, tem o UPA, vocês também falaram, né, tem o UPA, já tem uma forma também de atender a comunidade. Mas eu acho que é importante também colocar isso, sabe, seja propagado isso. Né, porque quando as pessoas falam, puxa vida, mas aquela lei seria interessante, né, porque hoje estou precisando de uma dipirona, eu não tenho. Mas que ela também saiba que ela pode ir lá no UPA, entendeu? E pode receber esse medicamento nesses horários que as farmácias né, estão fechadas. Então, é isso que eu penso. Hoje, eu analiso isso. Se não está sendo bom para vocês, né, que não vai ser bom para vocês, que vocês que tenham mais conhecimento, fazem estudos, né, são empresários, né, vê que não é benéfico, por quê? Porque vai gerar principalmente hoje o que a gente mais briga, que é a demanda de emprego, né, e vai gerar mais desemprego, acho que não é um momento. Agora, é um momento sim, como o vereador aqui colocou, de analisar alguns pontos, né, para mudar, para melhor até para vocês, né, e para todos. Isso que eu quero colocar. Eu acho que é muito importante a gente ter mais uma ou duas audiências dessas para que a gente possa discutir melhor. Né, e que vocês também tragam as propostas, né, para que a gente possa, né, já que é um momento que está sendo, né, feito algumas emendas, que a gente possa fazer essa emenda junto com vocês aqui. Tá bom? Obrigado. Doutora Inês, vou complementar uma questão muito rápida, tá? Pois não. Presidente Wander e todos os membros da comissão, eu queria só complementar a minha intervenção anterior, dizendo que esse primeiro debate, eu acho que ele aquece, embora já tenha acontecido um no gabinete do Executivo, como os senhores já disseram, ou seja, o tema já vem sido debatido, e, se me permitam uma sugestão aos senhores, o diálogo a partir da organização de classe de vocês, ou seja, o sindicato patronal ou a CIAR, da mesma forma que o Douglas, como diretor do sindicato dos comerciários, que vocês possam fazer a conversa enquanto instituição, porque também eu ouvi, hoje e ontem, há uns 3, 4 dias, eu venho visitando as farmácias, um certo receio de se posicionar publicamente por questões outras que não é o caso de colocar aqui, né? Então, acho que nada melhor do que eu também colocar nesta roda os representantes de vocês através da CIAR. Em outras palavras, que vocês possam se reunir enquanto categoria, enquanto setor, né? Não é bem categoria, enquanto setor dos proprietários de farmácia e os profissionais de farmácia, amadurecerem isso, trazerem contribuições à lei, enfim, que a gente possa marcar. Eu não sei se fui claro, eu quero dizer que esse espaço de diálogo ele é muito importante, novamente. Todos os lugares que eu fui, presidente, eu vi lá o seu ofício chamando as pessoas, que bom, foi muito bem divulgado, mas que esse espaço aqui seja mais um, mas que vocês tenham também outro espaço, os trabalhadores enquanto trabalhadores e os proprietários e profissionais enquanto proprietários aí junto com a CIAR. Acho que isso ajuda bastante também para a adequação da proposta. Obrigada. Senhor Luiz. Contribuição. Alguém queira falar? Sim. Pois não, dona Elmina. Passou para ele. Não vieram hoje porque eles não participam da escala de plantão. Tá? Então, como eles sabiam que nós estaríamos discutindo aqui plantão, para eles não é interessante. Não estão envolvidos. Então, eles não querem vir. Eu acho que, eu também, se eu não participasse de plantão, também não viria, não.
Eu venho porque é do meu interesse mesmo. Mas aqui A estão... maioria que participam do plantão estão aqui, com exceção da... O plantão está continuando pela emenda modificativa. O plantão, se a justificativa for só plantão... Quando você fala que é para abrir sábados, domingos, feriados, qualquer estabelecimento que queira abrir, e aí você coloca na obrigatoriedade ainda 2 farmácias, qual fim lucrativo vai ter para quem está na escala de plantão? Mas a escala de plantão é o que já está... É o que está definido, mas não abre todo mundo, concorda? Mas hoje é isso. É, mas com a nova lei... O que a gente está discutindo só é, depois das emendas, é só a abertura noturna. Depois das emendas, a única... Não, mas no início fala assim... Não, no início você coloca lá no primeiro parágrafo, a abertura de todos, sábados, domingos, feriados... Segunda, não. Fica autorizado o funcionamento das farmácias e drogarias durante 24 horas em dias úteis e sábado. Domingos e feriados. Só se a redação... Então, assim, aí você coloca 2 farmácias de plantões, não é complicado. Lá, vírgula. Nos domingos e feriados, de acordo com a escala estabelecida em consonância com a prefeitura, que é o que existe hoje a escala. Tem que ler aqui, ó, que está A na livre, segunda a folha. livre abertura... Não é que a outra não está assim, né? É que na outra não está assim. Então, por isso que eu estou apresentando aqui, então e aí... eu pedi para tirar cópia, para vocês lerem. O que é hoje a discussão? Isso, então tá. Então eu retiro. O que é livre? Segunda a sábado. Segunda a sábado. Domingos e feriados tem que atender a escala. O que está livre? Então, se o problema... Você está entendendo? O que eu não consigo... Se o problema é o plantão, não é o tema do debate. Porque o que a propositura está, depois das emendas, colocando é a abertura, o funcionamento da farmácia à noite. Que esse foi o entendimento que o vereador Célio trouxe na contribuição e eu consegui entender perfeitamente da questão de prejudicar as farmácias menores, o plantão. Agora, eu não estou entendendo o noturno, porque assim, ninguém está obrigando ninguém a trabalhar à noite. O que está valendo é com as emendas modificativas. A única coisa que eu estou vendo na emenda que a gente precisa tirar é o termo obrigatório no plantão. Não, aí tranquilo. A única coisa que eu estou vendo aqui é o obrigatório, que inclusive eu concordo em retirar, porque tudo que tiver escrito obrigatório, para mim, não confere. Porque se parte do princípio que é para abrir o comércio, a liberdade de ter, a obrigatoriedade também já te restringe. Então, a obrigatoriedade, com certeza, será retirada. Agora, eu gostaria de colocar mais uma vez em debate a questão do noturno. Porque, para mim, aqui, eu não consegui entender qual é a limitação do noturno. Porque a lei não está obrigando ninguém a abrir, e nem falando para abrir. Só está dando abertura para quem quiser, tiver condições, abrir à noite, desde que respeite a escala do plantão do domingo e feriado, abra à noite, até às 8 da manhã. Às 8 ele tem que fechar, porque vai abrir a farmácia que está de plantão. Eu não sei se é esse o entendimento que teve, então a gente vai esclarecer. Vou ser sincera, eu li o primeiro, então ficou aquela coisa do primeiro, entendeu? Que foi para a farmácia. Aí a gente conversou tudo em cima daquele, não desse agora, que chegou esse agora. Então, porque no segundo tempo, por isso que eu trouxe essa emenda para a discussão do debate, porque foi quando a gente conversou aqui, nessa conversa que o Célio teve anterior, que o Célio participou, ele trouxe e nós chegamos a um consenso que o que estava atrapalhando era o plantão, o que prejudicava. Isso, era o debate maior. Eu não sei se fica claro. Agora, é que com esse está claro, entendeu? Mas a emenda, ela deixa claro, não vai interferir o plantão. O plantão permanece. E aí que eu digo que o debate vai ter que ser reconstruído, porque mesmo o plantão de hoje, se existe mais do que 2 farmácias, então nós vamos ter que rediscutir o plantão. Além do que já está sendo colocado aqui,
além da possibilidade de se abrir à noite, para quem quiser e puder, respeitando todas as outras condições, inclusive a condição muito importante que é o acordo coletivo com o sindicato. Não consigo entender, eu queria só entender o que é o noturno, o que o noturno atrapalha. Não, vereador, acho que está perfeita a sua colocação. É assim, foi distribuído um projeto de lei inicial, e somente agora nós temos conhecimento desse outro. Então, acho que nada mais do que justo ler, estudar, e numa próxima audiência que vocês promoverem, a gente discutir isso com mais clareza e conhecimento, inclusive, da lei já existente, porque precisamos interpretar melhor, porque uma vírgula, como está errada aqui no texto, muda a frase. Né? Mas como foi... Exatamente, eu acho que não houve uma explicação adequada, né, de como ia ser encaminhado. Eu acho que eu estava tentando explicar uma coisa e vocês estavam rebatendo com outra. Exatamente. Ô, Fábio, porque o que foi lido mas... aqui é o que vocês receberam. E aí o vereador autor da propositura sugeriu alguma emenda e que foi apresentada aqui, a emenda. E, na verdade, com a emenda, a proposta seria essa. E vocês estão lendo... exatamente. Então, eu acho que é muito pertinente uma nova discussão. E aí explicar direitinho... A única coisa que eu queria entender de já, se o trabalho noturno também traz prejuízo para vocês. Olha lá, então, Rogério, eu gostaria que você explicasse. Ô, Fábio, mas quando você deu a sua primeira palavra, você já disse que na primeira lei vigente já tem uma brecha que o proprietário de farmácia que quiser trabalhar no horário 24 horas, ele pode trabalhar. Então, qual o motivo de alterar a lei? Se já tem essa brecha, se já está previsto em lei. O motivo da lei é regulamentar, porque hoje a lei ela é inconsistente. Não, eu estou aqui até esse horário porque me chamaram para discutir melhorias para o munícipe. Até agora eu não estou vendo. A única coisa que foi discutida aqui foi a questão da regionalização, a questão de abertura de novas farmácias em pontos estratégicos, e não foi enfatizado. O que realmente a gente tem que tratar não está sendo tratado. A gente está nessa, mas por que não 24 horas? Por que fechar 24 horas? Abre, não abre, não abre, não abre. E, na realidade, o que realmente interessa, a gente não está focando. Entendeu? Se já está vigente em lei que quem quiser trabalhar tem uma brecha na lei, pode se utilizar desse artifício, alguém aqui está disposto a trabalhar? Faça a sua entrada, então, informe as autoridades que você vai trabalhar nesse contexto e vamos discutir o que realmente interessa, que inclusive até a sua colocação aqui é a melhorar para o munícipe. Exatamente. Entendeu? Então não tem por que ficar falando 24 horas, 12 horas, até meia-noite, até as 23. Se a lei é inconsistente, a gente precisa regulamentar. Entendeu? Eu acho assim, se tem uma farmácia que está disposta a trabalhar até a meia-noite, que não é o caso da Sabrina, tira esse parágrafo, muda até as 23, trabalha até a meia-noite. No caso do companheiro que falou que já teve caso do cliente dele estar de manhã aguardando ele, ao invés de abrir às 8, abre às 6 horas da manhã, abre às 5. Agora, não vamos ficar nesse negócio de, se já está na lei, para que vai mudar? Algo que já está funcionando, trocar 6 para meia dúzia, por quê? É isso que eu não estou entendendo. Você está propondo isso. Você falou, na lei já tem aqui, então quem quiser trabalhar já pode trabalhar, só que nós vamos alterar a lei. Para quê? Trocar 6 para colocar meia dúzia. É isso que eu não entendo. Eu vou te explicar a minha colocação, mais uma vez. Se fosse uma propositura visando beneficiar uma só instituição, um só estabelecimento, não havia realmente necessidade nenhuma de regulamentar a lei, porque já dá abertura. Mas como a lei é inconsistente, e nós, enquanto Poder Legislativo, uma das coisas é regulamentar as questões inconsistentes, então, porque se está falando aqui que
Está dando ali no texto. Nós temos que basear pelo texto do projeto aqui. Você está falando muito que estão te julgando por estar beneficiando uma única empresa. Alguém aqui quer fazer alguma acusação contra o vereador aqui por estar beneficiando alguma empresa? Você entendeu? Agora, o que você está colocando para a gente é a melhoria para o munícipe. Vamos discutir? Vamos abrir uma farmácia nova? Aonde pode abrir a farmácia nova? Então está previsto por lei que no município de Registro, a próxima farmácia a ser aberta será no bairro Agrochá. Não, é o mesmo assunto. Eu fui convocado aqui a discutir melhorias para o munícipe dentro do ambiente farmacêutico. Foi o que foi proposto para mim. Você foi convocado aqui na oportunidade para discutir o projeto de Lei Complementar 2/2017, que altera o dispositivo na Lei Municipal 69/1993. E essa lei, ela trata diretamente o quê? Não é do munícipe? Funcionamento das farmácias. Você foi convocado para isso, está assinado aqui pela Polpa Farma. Para que é... Amado, mais uma vez eu digo para você, desarme-se. O nosso intuito aqui é apenas dialogar. Você está com uma visão equivocada na questão do estar armado. Eu estou apenas questionando que a gente está batendo numa tecla que não tem nada a ver, que não vai levar a lugar nenhum. Entendeu? Novamente, acho que a Elisa falou. É isso, vamos, não sei se marcar agora, data, ou deixar sinalizado só um próximo encontro. Tem um novo texto que, né, todos tomaram conhecimento agora. Acho que teve uma... Só um segundinho. Acho que tem uma outra questão que não contempla o funcionamento aqui, mas que também diz respeito ao Código de Posturas e a Lei de Zoneamento, que é como pensarmos, a lei não prevê, acho que o Jefferson sabe disso, a denominação do bairro, obviamente, porque isso é dinâmico, mas a lei vai prever que criar um dispositivo, seja discutido com a categoria, enfim, com os munícipes em audiência pública, a definição das prioridades de instalação. Não é objeto da lei em discussão agora, mas é um tema importante que o senhor trouxe, né? O funcionamento noturno das farmácias, que é o fundamental, que o vereador entende que está trazendo o projeto de lei, mas que eu, particularmente, deixo aqui público, estou um pouco confusa com as versões, porque a versão que eu tenho aqui da lei, do Código de Posturas, é o que está no site nosso da Câmara e é o que está na Prefeitura. A gente também precisa, como já foi dito aqui, dar uma olhada, afinal de contas, qual é a última versão da lei, para ver o que está. Por quê? Se tiver essa versão aqui, vereador Fábio, o senhor Jefferson tem razão, ele já dá abertura para funcionar 24 horas, portanto, não há por que modificar. Mas eu acho que aqui não é o caso de continuarmos o debate, que a gente precisa dar uma conferida, inclusive, na última versão da legislação municipal, do artigo 95 especificamente. Desculpa, 95 mesmo. Então, eu sugiro isso, senhor presidente, de uma próxima audiência. Eu também concordo e vou repetir que nós devemos rever realmente essa lei vigente, estudar melhor e atentar para as sugestões importantes que vocês que vivenciam o dia a dia, né, da atividade das farmácias, que realmente pode nos dizer o que é bom, né, e o que é ruim, as diversas experiências que houveram aqui. Então, sugiro, vereadores, que marquemos uma outra audiência para que nós possamos estudar melhor a lei vigente e também estudar as sugestões de vocês, que eu acho que isso é muito importante. A questão da regionalização, de ter 2 farmácias em locais, né, com uma distância razoável, estabelecida, e a questão do zoneamento, eu acho que é importante. Eu acho que aí sim estaremos avançando na questão, né, das farmácias. Eu deixo aqui, então, essa sugestão e acho que marcaremos para uma próxima. É isso, presidente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, então... Quer falar alguma coisa?
favor, só se identifica, por favor, e fala no microfone para gravar. Bom, doutora, então, sugerimos que se apresente, não sei, eles têm a cópia da lei, mas não tinha a cópia da emenda, é isso? Para que todos dêem uma analisada com bastante atenção, depois até se vocês puderem se reunir, apresentar as emendas de vocês, o que ficaria cabível e interessante, para que numa próxima audiência a gente possa debater essa sugestão e aí chegar num consenso para a gente poder dar continuidade nessa lei, vereador. Tá? Aí eu não sei se a gente já sai daqui com a data, doutora, definida para isso. Seria interessante já sair com uma data definida para a gente, né? Entendi. Então, viria a data e Maria mandaria a convocação para todos, né? Então a gente vai estar estudando uma data aí, vai estar passando, tem cópia já das emendas para poder passar para todos? Já tem, todos têm? Então a gente vai estar notificando vocês, vamos definir uma data para poder melhor discutir isso daí. Aí vocês trazem as sugestões, as ideias. Desculpa, se quiser deixar aberto também, se quem tiver alguma informação, só entra em contato com a gente, secretaria, que o pessoal manda por e-mail. Não entendi. Tá. Se precisarem de mais alguma outra informação referente ao processo desta casa, referente à legislação, é só entrar em contato com a casa, a gente fornece todos os dados necessários, hein? Está à disposição. Tá, acho que por o momento é só isso. Alguém tem mais alguma coisa? Quer falar, complementar? Podemos encerrar então? Encerramos então essa audiência pública hoje, no dia 19 de outubro, às 19h35. Obrigado a todos pela presença. E é isso aí.